Boa noite, irmãos, a graça, a paz do Senhor Jesus seja conosco. Vamos abrir a nossa Bíblia na Carta aos Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Capítulo esse, onde o autor da epístola começará a dar uma ênfase aplicativa diante de tudo que ele expôs nos 11 capítulos anteriores. Ele como que fechando a sua mensagem, ele começa aqui a unir os pontos e a reforçar a aplicação daquilo que ele deixou como mensagem àqueles irmãos. Mensagem dirigida a uma comunidade mista de crentes, tanto judeus como gregos, predominantemente judeus. Isso fica visível pela maneira como ele utiliza o Antigo Testamento na construção do seu raciocínio, do seu argumento. Capítulo 12, versos 1 ao 3. E a palavra de Deus diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, instrumento de salvação, de edificação do teu povo, que aqui reunido humildemente, vem ouvir a tua voz, vem ser alimentado pela tua palavra. E nós pedimos, Deus, fala aos nossos corações, que o teu Santo Espírito possa nos dar entendimento e compreensão da tua palavra, que o teu Espírito nos dê quebrantamento, para que possamos acolher com mansidão, e que assim a nossa vida, a vida da tua igreja, seja transformada pelo poder e eficácia da tua palavra. E assim oramos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, como eu disse, essa carta é dirigida a uma comunidade mista. Membros gregos, membros judeus. E aquela comunidade, ela estava passando por um momento peculiar, onde alguns dos seus membros começavam a cogitar o quanto valia a pena seguir ao Senhor Jesus. Se era suficiente a simplicidade do Evangelho. Eles estavam querendo voltar atrás, estavam querendo retroceder às velhas práticas do judaísmo. Jesus mais a lei, Jesus mais a circuncisão, Jesus mais a observância de todas aquelas práticas da lei do Antigo Testamento. Quando eles olhavam para o Antigo Testamento, para toda a liturgia envolvida ali no cerimonial do templo, e eles lembravam de todo aquele aparato, aquela pompa, e isso comparado ao Evangelho, ao cristianismo, que apresentava o pão, o cálice e o vinho. Diante também da perseguição não apenas promovida pelo império, mas perseguição dos seus próprios patrícios, dos próprios judeus. Você já viu hoje quando um muçulmano confessa sua fé em Cristo Jesus? Ele praticamente está rejeitando a sua pátria, o seu povo, a sua cultura, a sua família.
Ele é rejeitado, ele é expulso de casa, ele é perseguido, ele é ameaçado de morte. E naquela época, um judeu confessar ao Senhor Jesus como o Messias prometido e deixar para trás o judaísmo, era algo também que acarretava em perseguição, em constrangimento, pela sua família, pelo seu povo. Paulo, durante suas viagens missionárias, quem eram aqueles que mais lhe traziam embaraço e dificuldade? Quem eram aqueles que o apresentavam às autoridades romanas, para ele ser preso, como alguém que tumultuava a ordem social? Quem que o denunciava? Os judeus, os judaizantes. E assim, seguir a Cristo, ser um cristão naquela época, resultava em perseguição, em constrangimento, em abandono, em desprezo. E diante desse cenário, muitos judeus passavam a considerar, avaliar a possibilidade de retroceder, de voltar atrás. E aí, ao longo de toda a carta, o autor da epístola, ele vai apresentar Jesus como aquele que é superior, como aquele que está acima, aquele que é incomparável, acima dos anjos, acima de Moisés, cuja nova aliança está acima da antiga aliança, que tem um sacerdócio superior ao de Arão. Ele vai mostrando a sublimidade, a singularidade do Senhor Jesus, incomparável. O autor da epístola vai mostrando que não vale a pena abandonar a Cristo para retroceder às velhas práticas. Quando chega no capítulo 11, o autor então nos apresenta uma galeria de heróis da fé. Homens e mulheres de Deus, que andaram com o Senhor, que perseveraram no Senhor para alcançar as promessas. Homens que enfrentaram leões, homens que enfrentaram a espada, homens que creram na promessa de Deus e alcançaram a resposta, a concretização dessas promessas. Não sem lutas, não sem dificuldades. O texto vai nos dizer que mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, mas alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Seguir a Jesus, andar com Deus, nunca foi uma tarefa fácil e confortável. Sempre envolveu abnegação, sacrifício. E é o que o autor aqui utiliza, essa galeria de heróis da fé, para encorajar, para motivar, para mostrar que vale a pena andar com o Senhor, apesar da perseguição, apesar das privações, apesar do sofrimento inerente nessa caminhada. E quando ele chega no capítulo 12, ele agora vai levar a uma conclusão, ele vai levar a uma aplicação, a uma resposta. É necessário responder a essa palavra. E ele diz assim: portanto, também nós, e esse também nós nos alcança hoje, 10 de setembro de 2017. Esse também nós não ressoou apenas no ouvido daquela primeira comunidade, daquela primeira igreja, daqueles primeiros leitores. Mas ao longo de 2000 anos de história, esse também nós tem alcançado todos os filhos de Deus, que passaram pelas fogueiras da Inquisição, que passaram pela perseguição no período da Reforma Protestante. Como Lutero que diz que não poderia negar, que não poderia desmentir tudo aquilo que havia professado. Não é bom ir contra a consciência. Que Deus me ajude. E assim ele permaneceu na sua fé e na sua convicção.
e tantos outros ao longo dessa história, dessa carreira cristã. E assim hoje, esse também nós alcança você, alcança a mim. Também nós, visto que estamos rodeados, cercados de tamanha nuvem de testemunhas, o que nós devemos fazer? O que Deus espera de nós? Que nós corramos com perseverança. Que nós não fiquemos parados, apáticos, inertes, como que assistindo à história, como uma torcida num campo de futebol. Mas nós somos desafiados a vestir a camisa, a entrar em campo, e ali depositarmos a nossa força, a nossa energia, o nosso suor, as nossas lágrimas, e se necessário o nosso sangue, para continuar transmitindo a tocha da fé aos nossos filhos, aos nossos netos. Corramos com perseverança. É isso que Deus espera de você. É isso que Deus espera de mim. Também nós. E aqui o autor, ele vai fazer essa conclusão, essa aplicação, esse desafio a cada um de nós e aquela primeira igreja, aqueles primeiros leitores, usando uma analogia, uma imagem muito bem conhecida daquela época. As maratonas olímpicas, onde era necessário correr segundo as regras, onde era necessário perseverança. E aqui o autor da Epístola aos Hebreus diz que a vida cristã, a caminhada com o Senhor Jesus, é como uma maratona. Não é uma corrida de 50 metros, de 100 metros, que basta você começar bem, pronto, já acabou a corrida. 6, 7, 8, 10 segundos, não. A carreira cristã é uma maratona, e ela exige perseverança. Ao olhar para essa passagem, eu lembro do episódio daquele maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima, que em 2004, na maratona de Atenas, quando faltavam poucos quilômetros para ele entrar no estádio olímpico, ele foi abordado ali na rua por um ex-padre irlandês. E assim ele foi atrapalhado, ele se machucou, ele chegou a cair. Mas ele se levantou. E ele continuou. Ele perseverou. E ele entrou naquele estádio olímpico aplaudido. Ele que estava em primeiro lugar quando foi abordado por aquele homem. Mas ele ainda subiu ao pódio. Ele recebeu a medalha de bronze. Medalha aquela que foi mais aclamada do que a de ouro. Naquele ano ele foi eleito o atleta brasileiro do ano. Ele recebeu do COI uma medalha, Pierre de Coubertin. A mais alta homenagem que o Comitê Olímpico Internacional pode conferir a um atleta. E poucos atletas tiveram essa honra. E ele a recebeu. Pela sua perseverança, pela sua humildade. E quando nós olhamos para a carreira cristã, vão aparecer percalços no caminho. Vão aparecer situações para nos desviar do foco. Vão acontecer conflitos para nos desanimar, para nos abater, para nos entristecer. Às vezes vai vir na sua mente o pensamento de desanimar, de olhar para trás, de abandonar o arado. Mas o que Deus espera de nós nessa corrida é que nós a corramos com perseverança. Irmãos que foram aqui hoje investidos, ordenados, que vocês possam perseverar nessa missão. Hoje foi um dia festivo. Hoje foi um dia onde vocês receberam a oração da igreja, a oração dos oficiais, mas haverão dias mais difíceis. Haverão dias onde você vai estar como que
se perguntando, por que eu aceitei? Quanto tempo falta para acabar esse mandato? Eu quero dizer a você, persevere. Persevere. Você foi separado por Deus. Você foi escolhido por Deus. A igreja apenas o reconheceu. Persevere. Esposa, seja apoio, seja suporte. Encare esse ministério do seu marido, você como uma parceira dele. Sabedoria com as palavras, com as cobranças. Ore pelo seu esposo. Dê a ele suporte e apoio. Você é auxiliadora. Igreja, sabe que o autor de Hebreus vai dizer também que nós devemos tratar com honra e obedecer aos nossos guias e ser submissos para com eles, no capítulo 13. Que o voto que vocês fizeram aqui também nessa noite, de tratar com honra, e animar, encorajar e obedecer, que vocês sejam fiéis a esse voto, que vocês fizeram diante de Deus. E assim a igreja do Senhor Jesus possa caminhar, possa correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Mas como nós corremos essa carreira? Nenhum maratonista, nenhum corredor vai para uma corrida de coturno, de bota, de jaqueta, de calça jeans, carregando uma mochila. Não, não é assim. Geralmente é o tênis mais moderno, mais leve que existe, a roupa mais leve, que respira, que permite o corpo ali transpirar. Tecnologia empregada para facilitar. E aqui o autor da Epístola aos Hebreus, ele vai dizer, meus irmãos, corramos com perseverança, mas corramos também nos desembaraçando de todo pecado. Pecado esse que representa um peso, um fardo, algo que atrapalha, algo que cansa desnecessariamente, algo que muitas vezes cria atritos, conflitos e desgastes na vida da igreja. Quantas vezes o conselho precisa se reunir, a liderança da igreja precisa se reunir para deliberar e tratar de conflitos, de situações que surgem, que são criadas no seio da igreja. Porque às vezes nos falta sabedoria, nos falta discernimento, nos falta prudência. E aí energia, tempo e atenção tem que ser dedicado para lidar com esses embaraços. O inimigo, quando tentou o Senhor Jesus no deserto, o texto vai dizer que numa das ocasiões ali, o inimigo o levantou, o ergueu e mostrou a ele as glórias dos reinos da terra. E a proposta de Satanás foi, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E assim o inimigo faz. E assim o pecado faz. Muitas promessas. Prazer, reconhecimento, o orgulho, o status, a satisfação de desejos. Mas o que o inimigo não mostra é o quão amargo é esse fruto. O quão azedo é se rebelar contra Deus e contra a sua palavra. Satanás mostrou a Jesus a glória e o poder dos reinos deste mundo, mas Satanás não mostrou a miséria da humanidade, a miséria, a pobreza de um mundo quebrado pelo pecado. E Jesus rejeitou aquela oferta. Jesus não se deixou seduzir por aquelas palavras e por aquilo que os seus olhos puderam contemplar daquele pináculo, daquela altura, daquele monte onde ele foi levado. Meu irmão, cuidado. Cuidado com a sutileza do pecado. Cuidado com as propostas do inimigo. Porque ele se achega mansamente. E ele vai
lançando sua mensagem, suas setas, seus dardos. Mas ele não fala que aquele prazer, que aquela alegria pode te custar a sua família. Pode custar a tua comunhão com Deus, o teu ministério. Que você, ao invés de ser bênção nas mãos de Deus, você pode se tornar uma pedra de tropeço e de escândalo, e ai por meio daqueles dos quais vêm os escândalos. O Senhor Jesus, ele trilhou um caminho de sofrimento. E é muito propício trazer aqui novamente o Senhor Jesus. Porque o autor da epístola, ao falar de uma galeria de homens de Deus, de heróis da fé, de homens que perseveraram para alcançar a promessa, ele vai apresentar como o maior dos heróis da fé, como a maior referência, justamente o Senhor Jesus. Quando ele diz, olhando firmemente para Davi, olhando firmemente para Moisés, olhando firmemente para Abraão, o pai da fé. Não, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Os nossos olhos devem estar firmes nele. E quando nós olhamos para ele, nós vemos alguém que foi tentado, alguém que foi provado, alguém que se tornou homem de dores, que sabe o que é padecer. Alguém que foi humilhado, zombado, desprezado na sua família, na sua terra, pelos seus discípulos. E o texto vai dizer que Jesus, em troca da alegria, da honra, da glória que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. E ele não fez caso da ignomínia, da vergonha, do desprezo. Nessa carreira cristã, onde surgirão dificuldades, percalços, não há apenas o pecado, há também o sofrimento. O sofrimento também pode desanimar. O sofrimento também pode nos abater. O sofrimento pode nos fazer pensar em desistir. E o Senhor Jesus é o nosso exemplo, daquele que venceu o pecado, que resistiu à tentação, e daquele que suportou todo o cálice do sofrimento. Satanás propôs para ele um caminho alternativo, um atalho. Você receberá toda a glória desses reinos, sem precisar da cruz, sem precisar do desprezo, sem precisar do escárnio. Mas Jesus não aceitou o plano B, os atalhos. Ele permaneceu a carreira que lhe estava proposta. E ele padeceu. Ele bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus. E o que ele disse lá em Mateus 28, aos seus discípulos? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Enquanto Satanás oferecia a glória dos reinos deste mundo, enquanto Satanás oferecia a autoridade dos reinos deste mundo, Jesus, perseverando no caminho da obediência, ele recebeu das mãos do Pai, das mãos de Deus, toda a honra, toda a autoridade no céu e na terra. Vale a pena perseverar. Vale a pena permanecer com o foco, com o objetivo. Lembre-se do Cristo ressurreto, do Cristo que venceu a morte. A cruz está vazia, porque Ele está sentado à destra do trono de Deus. De onde há de nos receber? De onde há de nos recepcionar? E que nós possamos chegar lá com confiança, com alegria, e não constrangidos, porque deixamos nos embaraçar pelo pecado, porque nos deixamos desanimar pelo sofrimento,
porque achamos que essa carreira foi por demais custosa, mas que nós possamos perseverar, meus irmãos. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A segunda igreja este ano completa 55 anos de carreira cristã. E que ela possa permanecer nessa terra até o dia da volta do Senhor Jesus, dando testemunho e anunciando o verdadeiro evangelho de Jesus. E para isso, corramos com perseverança. Nossos olhos em homens? Não. No autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, que está sentado à destra de Deus Pai.